Vai começar Ponto de Vista. Oferecimento Best Sêmio, o plano de saúde prêmio com rede hospitalar de excelência. Global CIS, inovação que conecta dados e acelera resultados. Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Nos últimos dias, uma polêmica envolvendo a atriz Luana Piovani e a empresária e influenciadora digital Virgínia Fonseca reacendeu um debate importante: os limites da exposição de crianças e adolescentes na internet. A prática, conhecida como sharenting, tem se tornado cada vez mais comum, mas também levanta alertas sobre privacidade, segurança e até impactos emocionais no futuro dessas crianças. Para conversar sobre isso, hoje a gente recebe aqui a advogada Érica Molin, que vai nos explicar aí realmente, né, a linhazinha tênue, onde é legal, o que é permitido, o que não é. Boa tarde, tudo bem? Muito bem-vinda. Obrigada. Mas vamos então começar explicando o que é exatamente esse termo sharenting e por que ganhou força nesses últimos anos. É uma exposição excessiva, né? É a exposição parental excessiva dos filhos. E aí nas redes sociais isso virou uma febre. Antes a gente guardava as fotinhas e mostrava as fotinhas em casa para os familiares e amigos, e hoje na rede social isso ganhou uma proporção muito maior, e é essa exposição excessiva que tem os seus limites legais e as suas peculiaridades, que agora o ECA veio trazer, o ECA Digital veio trazer alguma regulamentação sobre isso, né? Então, sharing, no caso é de share, de dividir, de compartilhar, seria isso, compartilhar excessivamente. Exato. E aí, com essa polêmica toda aí recente, né, de Virgínia, de Luana Piovani, reacendeu esse debate. Até onde vai a liberdade de expressão quando se envolve filhos? Pois é, tem limites legais, obviamente. A criança, ela não é extensão da vida digital dos seus pais. Então, não dá pra gente entrar na internet, dizer qualquer coisa e achar que tá tudo bem, né? E existe responsabilização para isso, tanto civil quanto criminal. Então, esse limite legal, que a gente quer entender um pouco melhor, o que seria ele? Então, é claro que vai depender de uma provocação, de uma denúncia, de um processo legal, né, em que vai ter, o devido processo legal vai garantir ali a sua defesa, enfim, vão ter os parâmetros, mas o mais importante é que não é terra de ninguém, a gente não pode chegar lá e expor essas crianças ainda mais com os nossos achismos, com as nossas opiniões e até com haters, né? Então, isso é gravíssimo, isso atinge de fato ali a moral não só de seus pais, né, muitas das vezes, porque para atingir os pais atingiram aí nesse caso as crianças, e atinge a moral das crianças. Então, uma criança que não conseguiu nem consentir a sua imagem e ela está ali sendo violada na sua intimidade, na sua privacidade, na sua imagem, e aquilo não se apaga, né? A internet, ela é eterna. Mas então os pais podem publicar tudo o que quiserem sobre os filhos, dos filhos, ou existem direitos das crianças que têm que ser respeitados? É isso. O direito dos pais não é uma autoridade parental, mas não é um direito absoluto. Então precisa ser preservado o direito das crianças à imagem, à intimidade, à privacidade, o consentimento, que elas não têm ainda condições de dar, e até o direito ao esquecimento. E aí já tínhamos respaldo na lei para isso, através da Constituição Federal, do Código Civil, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei Geral de Proteção de Dados, e aí exatamente porque as redes sociais ganharam tamanha proporção, né, veio agora o Estatuto da Criança e do Adolescente digital, para acompanhar essa realidade, mas não é de fato um direito absoluto dos pais, né? O melhor interesse da criança tem que ser preservado. E quais são os principais riscos, assim, ao compartilhar, que a gente acaba compartilhando e, de uma forma ou de outra, onde é que a criança estuda, onde que está naquele momento, compartilha a localização, em que ponto, de que forma você acha que isso começa a ser realmente algo perigoso, que a gente deve ter aquele olhar mais atento? Acredito que é perigoso o tempo todo. A gente precisa ter muita cautela com isso, né? Especialmente evitar de, então, né, quem publicar isso no momento em que está vivendo. Em tempo real, no caso. Isso, em tempo real, porque você publica e então você compartilha a sua localização. Então, se existe alguém que pretende, enfim, um sequestro relâmpago ou qualquer coisa do tipo que coloque, de fato, em risco a proteção da criança ali física, né? A gente acaba colocando essa criança em risco maior.
Mas eu acho que o ideal seria a gente ter cada vez mais cautela, mas isso é uma educação. Porque, na verdade, assim, você acaba, sem perceber, você acha que é uma coisa inofensiva. Exato. Você está mostrando as crianças brincando num parque, sei lá, tomando um sorvete, aí está com o uniforme da escola. Mas eu acho que talvez essa coisa de não postar no tempo real minimize bastante os estragos. Perfeito. Assim, os riscos, né? Exatamente. Eu acho que é o melhor caminho, porque a gente precisa usar o do bom senso. Tá tudo bem publicar até um certo limite, né? As crianças fazem coisas lindas, né? Eu tenho filhos e não tem jeito, a gente publica. A gente quer, né? Mostrar, quer compartilhar, mas eu acho que a gente, de fato, precisa cada vez mais se educar, ter mais cautela e o ponto principal é esse, não publicar em tempo real. Bom, vamos falar então agora dessa polêmica, né, dos últimos dias aí recentes entre Virgínia Fonseca e Luana Piovani. Quando que um comentário desse, uma fala, pode virar processo judicial? Olha, eu te diria que sempre que a outra parte se sente ofendida. Então, é um direito, né, da pessoa, se sentiu lesada e ofendida, ela vai ter direito de reclamar judicialmente, né? Claro que vai ter um processo legal, devido processo legal, em que a outra parte vai ter direito de se defender, mas o mais importante, a internet não é terra de ninguém, ali a gente está falando também das crianças, então os pais, eles são representantes legais, né? As crianças não são propriedades dos pais e nem extensão da vida digital dos seus pais, então com muita cautela que tem que proteger esses interesses e o Ministério Público, inclusive, também olha pelos interesses dessas crianças. Então... porque é isso que eu ia perguntar justamente sobre isso, como é que a justiça enxerga de fato isso? O que tem uma diferença aí entre opinião, entre crítica, entre ofensa? Então, cada caso é avaliado de fato, né? Então, assim, claro que tem uma diferença, tem a diferença aquela que lesa mais, aquela que dói mais, aquela que vai mais a fundo. Então, assim, nesse caso específico, pareceu rogar praga, não sei, eu vi dessa maneira, né? Então, tem que ser avaliado como é que isso vai ser visto. Porque existem opiniões, por exemplo, sobre o mesmo fato, de diversas formas. Tudo é a forma de se falar, de se colocar, né? Exatamente. Acho que tem muito uma violência, muitas vezes, muito gratuita, e achando justamente isso, que é terra de ninguém, que não vai ter uma reparação, que não vai ter um processo. E não pode ser que não vai assim, dar em né? nada, né? E às vezes só para ganhar o palco, né? Exato. O momento. O engajamento ali. Exatamente, o engajamento. Agora, esses filhos, no caso, né? Nossos filhos que estão ali sendo expostos, como você falou, não tem ainda um discernimento. Isso no futuro, eles podem questionar os pais ou até mesmo processar por causa de alguma experiência vivida no passado? Pois é, se isso de fato tiver um lastro e tiver um dano, né, emocional, exatamente, um impacto emocional relevante, é um direito da criança. É um direito da criança de, na fase adulta, ela olhar para o seu passado e falar, olha, isso aqui não foi gerido muito bem. Então, é claro que, não posso te dizer que vai ser julgado assim, que vai ser decidido dessa maneira, mas vai ser avaliado, vai ser apreciado pelo Poder Judiciário e, em se verificando esse dano, efetivamente, ele é passível de reparação. Porque a gente às vezes, eu acho que tem perfis que são meio que específicos disso, né? De você retratar ali o dia a dia de uma criança, do bebezinho. É mesmo. E tem muita gente que expõe até, porque fulano fez isso e tal, então o que mamãe falou, o que não sei o quê. Mas eu acho que isso eu, particularmente, não curto, porque você está repreendendo uma criança publicamente, você está constrangendo a criança. Pois é. E isso, como você falou, ganha um palco, né? Um engajamento. Tem gente que tem canal no YouTube e as crianças são muito novinhas para entender, inclusive. E ela tem uma vida exposta desde pequeno. Pois é, e ela está em fase de construção de identidade. Imagina, especialmente uma criança de 1 a 5 anos, ela está se desenvolvendo, ela está em fase de construção de identidade. Sim. E aí ela chega depois numa fase de criança, até os 12 anos, né? Então, um pouco mais velha, ela já olha para aquilo, ela já se envergonha daquilo, ela já não gosta daquilo que ela vê. Quando ela chega aos 15, ela já pede para, por exemplo, retira todas as fotos da rede social. Não quero nada que está me marcando, já não quero aparecer. Isso já é um impacto, com certeza, Exatamente. extremamente negativo em função. E no caso, então, para quem, né, tem essa vontade, como a gente estava compartilhando enquanto mães, a gente quer compartilhar, né, um pouquinho da vida dos nossos filhos. Você acha que existe um caminho do equilíbrio? Como é que isso pode ser compartilhado de uma forma com menos riscos, mais segura? Eu acho que é isso. A gente precisa se preocupar agora cada vez mais de não postar em tempo real, né? Já é uma questão de segurança, né? E se preocupar também com a exposição vexatória, né? O que daria vergonha para essa criança no futuro? Será que ela gostaria de ser vista dessa maneira? Então, preservar a intimidade da criança, de fato. No mundo atual, é difícil as pessoas terem esse discernimento e ainda, como você falou, o que é vexatório, de fato, para as crianças? Porque quem
compartilha geralmente isso, não considera da própria vida, que dirá dos filhos, né? Exatamente. Então, tudo vai ser levado para análise no momento em que o judiciário for provocado, e o que a gente espera, então, é que a gente consiga cada vez mais se educar nesse sentido e cuidar melhor, então, das nossas crianças, preservar cada vez mais as nossas crianças e trabalhar esse ponto de equilíbrio, né? O que é afetivo, o que é legal e o que são memórias que a gente está querendo construir ali através de uma rede social. Eu acho que uma coisa que eu posso trazer um pouco para a minha realidade é ter sempre esse olhar mais atento. Por exemplo, a gente acaba postando, né, com um uniforme ou às vezes uma aula que está fazendo de uma atividade extracurricular, lugares que a gente frequenta com certa, não, sem ser eventuais, né, com certa frequência mesmo. E acho que um bom caminho já seria esse, a gente não postar em tempo real, não deixar muitas pistas. Qual dia você quer postar, né, com seus filhos, mas não coloca um dia fixo que ele está fazendo de repente aquela aula. Tem muita gente hoje que trabalha também com as parcerias, né, então você inevitavelmente tem que expor os lugares ali. Tem não, né, é opção, mas acaba expondo pela necessidade às vezes, que é um novo trabalho. Sim. A influenciadora digital, o influenciador, hoje uma nova forma de vida gigante, que atinge milhões. E utiliza aquela marca, Utiliza aquela marca, é uma forma de você ter um retorno ali profissional e financeiro. Mas eu acho que se a gente começar pelo menos a ter esse olhar com mais cuidado, porque o negócio realmente é sério. Né? As crianças em super exposição nas redes, e aí a gente não vai nem para outras questões, né? Que são mais sérias, mais pesadas, de pedofilias e afins. Essas são, então, mais graves ainda. Tem vindo bastante demanda também a gente tem visto na mídia, na verdade. Exato. Alunos que divulgam fotos de colegas, que fazem imagens de colegas nas escolas, e isso é inadmissível, isso é algo que a gente tem que repugnar e tem que vigiar de perto e ter muito cuidado com esses jogos, com essa internet. Com inteligência artificial, então, é um desespero, uma loucura de preocupação que a gente daqui a pouco não sabe de fato mais o que é real, o que é, né, inteligência artificial. Aí tá vem muito a responsabilidade dos pais, né? De ter o controle. Fiscalizar. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, agora digital, ele prevê que as plataformas criem mecanismos de proteção. Então, ok. Então, eles estão partindo desse ponto. Mas e dentro de casa? Dentro de casa, os pais precisam conseguir fiscalizar. Então, as plataformas vão criar mecanismos de que os pais consigam fiscalizar mais próximo, digamos assim, conferindo a idade apropriada, conferindo limitação de tempo de uso de tela, conferindo o conteúdo que está sendo visto pelas crianças, mas a gente precisa cada vez mais vigiar os nossos filhos de perto, saber o que eles estão acessando. E eu costumo dizer, Flávia, que o que a gente precisa entregar para os nossos filhos é segurança afetiva. Perfeito. Então, quando o seu filho ele encontra em você segurança afetiva, ele vai te dizer tudo que está acontecendo. Tudo que está acontecendo. Então, é uma relação que precisa partir desse ponto, e o cuidado, a responsabilidade e até a condição de avaliação do equilíbrio vai partir daí também. Ai, meu Deus, e em relação à fofoca, você está acompanhando finalmente o desenrolar desse processo todo, Luana Piovani, Virgínia Fonseca, ou não? É algo que a gente nunca vai conseguir acompanhar. Ter um acompanhamento 100%, né? Porque sempre vai ter o segredo de justiça, né? Especialmente envolvendo famosos e tal. Então, é muito difícil para nós, advogados, opinarmos ali também. Então, o que a gente viu é o que todo mundo viu. Aquela publicação, a manifestação da Virgínia, todas as opiniões em volta disso, né, de gente que acha que a Virgínia exagerou e aproveitou também do momento, de gente que acha que a Luana exagerou e aproveitou do momento para ganhar palco. E eu acho que o ponto não está aí. Eu acho que o ponto está tem limite para tudo. Isso. Então, você pode, na rede social em que uma pessoa é pública, se você acha que você tem esse direito de atacar, que eu acho isso um absurdo, mas enfim. Então, que você ataque a pessoa, agora realmente chegar até as crianças e atacar crianças que não têm condições de se defender, é um limite ali que o Ministério Público tem que intervir, né? Que o Judiciário tem que, de fato, ter um olhar mais atento sobre isso, e a gente precisa colocar limitações. E o que mais me choca é ver comentários de pessoas que entram ali para curtir, para acompanhar, mas assim, depreciando, agredindo, criticando crianças, adolescentes, de uma forma que não se coloca ela não se coloca no lugar do outro. Não tem empatia. Não tem empatia. E você sabe que às vezes eu vou assumir aqui que eu compro brigas assim de levantar um olhar. Eu falei, gente, e se fosse seu filho
E se fosse alguém da sua família, você gostaria que ele recebesse um comentário desse? Você já parou para pensar no impacto emocional que essa criança, que esse adolescente vai ter no futuro? Porque aí depois vem levantando bandeira de contra Setembro Amarelo, porque causa de suicídio. Gente, o impacto que isso pode ter na vida do outro, e não só trazendo para o campo aqui de criança e adolescente, mas na vida de qualquer pessoa, né? Então a gente precisa ser mais responsável, ter esse olhar de mais empatia para o próximo, que fica essa reflexão, além da parte legal, que a gente pode, mas o impacto emocional, nenhum direito, nenhuma justiça vai conseguir corrigir. A gente não consegue esquecer tudo que está na internet, né? Então, isso. Esse é o problema. É por isso que a gente tem que ter cuidado. Muitíssimo obrigada pela sua participação. A gente vai ficando por aqui, mas no próximo bloco a gente muda um pouquinho o foco. Continua dentro desse universo digital. Você já percebeu como é que está mais difícil encontrar relacionamentos duradouros? Será que as redes sociais estão influenciando também a forma como a gente se conecta com o outro? Os relacionamentos acontecendo através das redes sociais? Enfim, a gente volta daqui a pouquinho conversando sobre tudo isso, então não saia daí, é rapidinho. Estamos de volta. E se no primeiro bloco a gente falou sobre os impactos das redes sociais na vida das crianças, agora o olhar se volta para nós, os adultos. Sigo aqui, só que agora, com uma convidada também muito especial, a psicanalista Ítala Gomes, para entender o que está por trás dessa dificuldade de construir vínculos mais profundos hoje. Gente, nunca foi tão fácil conhecer pessoas, mas ao mesmo tempo muita gente sente que nunca foi tão difícil se relacionar de verdade. É isso. Muita gente hoje está reclamando da dificuldade de se encontrar relações mais profundas. O que está mudando nos relacionamentos? O que a gente vê hoje, assim, que os relacionamentos, eles se multiplicam. Essa possibilidade das redes possibilita, sim, que a gente conheça mais pessoas, se relacione com pessoas diferentes, mas, ao mesmo tempo, a qualidade dos relacionamentos, ela está diminuindo. E aí a gente pode pensar em algumas questões, né? Assim, uma delas, que eu acho que o relacionamento, ele está seguindo a lógica da rede social, que é você curtir e bloquear. Então, qualquer coisa que acontece, que você não concorda ou que você não gosta, você rapidamente, você cancela, você bloqueia, você se afasta daquela pessoa. Os relacionamentos, eles estão mais frágeis, né? Hoje tem uma volatilidade maior, assim, então você muda muito mais fácil os relacionamentos, mas sempre fica nessa superficialidade, né? Eu acho que eu ia perguntar sobre isso, justamente. Tá? Então, você acha que as redes sociais hoje estão estimulando essa cultura da superficialidade nos vínculos? Eu acho que sim. Tá tudo muito raso, né? Porque não dá nem tempo de você se aprofundar. A primeira diferença do outro, a primeira dificuldade que você se depara com o outro, você não quer mais, você desiste, você não consegue atravessar aquilo, porque eu acho que está faltando muito hoje também. Acho que são duas questões que movem o relacionamento, né? Que é a palavra e o tempo. Então, acho que a gente está nessa, o tempo é para ontem, então eu quero logo, de qualquer maneira. Então, acabei de conhecer na internet, já estou namorando, já estou marcando a data do casamento, sem ter esse tempo necessário de você construir a relação, de você conhecer melhor aquela pessoa. E eu acho que a palavra está muito frágil hoje em dia também. Assim, a gente não acredita mais no outro. A gente quer garantias, a gente quer ter a certeza, mas ao mesmo tempo a gente não confia no que o outro está dizendo. Então acho que isso... Mas seria também assim, uma fuga de compromisso? Porque às vezes a gente tem essa sensação, ou isso é uma percepção talvez distorcida? Eu acho que se a gente pegar essa nova geração, assim, ela está com dificuldade em se comprometer mais com algumas coisas. E eu acho que até um efeito disso é a internet. Assim. Não só com relacionamentos, no caso. Não só com relacionamentos, porque eu acho que a própria internet, o que ela traz? Uma atenção mais difusa. Então, você tem dificuldade nisso, de se concentrar muito tempo em alguma coisa, em gastar muito tempo fazendo uma determinada coisa. Esse próprio movimento da rede social, de ficar rolando, né? Isso faz com que a gente quer as coisas muito rápido. A gente não tem paciência mais para esperar, para construir coisas. E eu acho que isso afeta diretamente a relação. Então, que a gente estava falando às vezes desse excesso de opções. Mas opções não significa que tenha qualidade, tá, gente? Tem muita coisa no mercado, mas que não necessariamente seja de qualidade. E eu percebo muito isso, assim, quer dizer, um olhar geral. Rede social, a pessoa é um recorte do que a pessoa quer mostrar, do que a pessoa quer apresentar. E nos aplicativos eu acho que também deve ser isso que aconteça, né? Eu tenho sentido que atualmente a gente se encontra quase que como numa prateleira.
sendo um produto, esses aplicativos nada mais são do que cardápios de pessoas que você vai passando por recortes que eles escolhem que não necessariamente imprimam a sua vida real. E isso na prática deve ser muito difícil, né? De encontrar aquilo que a pessoa buscou, escolheu na internet. Será que está compatível com o que está mostrando na prática mesmo, na vida real? Sim. E eu acho que aí também a gente cai na dificuldade de se viver a vida real. A gente está vivendo muito esse virtual, seja nos relacionamentos, seja no dia a dia, como se aquilo fosse a verdade. E não é justamente isso. A gente se identifica, às vezes, com algum tipo de grupo e quer ser como, e às vezes faz tudo para se encaixar nesse grupo. E eu acho que isso, a gente vai ver uma certa distorção de imagem, consequências clínicas mesmo para a saúde mental, de adoecimento, assim, de ansiedade, de angústia. E aí vai desde eu não conseguir me encaixar no grupo, eu não conseguir um relacionamento, ou eu não conseguir lidar com a frustração do desencontro do relacionamento, porque eu acho que o relacionamento em si, real, tem os desencontros. Tem coisa que eu vou gostar que meu marido não vai gostar, e nem por isso nós necessariamente vamos separar. Né? Eu acho que falta muito, eu vejo também assim, uma dificuldade hoje nos relacionamentos, é a questão do diálogo. É uma aposta maior na palavra, assim, de ser possível conversar das dificuldades, e o outro, às vezes, não vai entender, vai ficar chateado, mas vocês vão conseguir entrar num acordo. Agora, é interessante que a gente fala dessa superexposição ou de uma superficialidade, mas tem um outro olhar aí também, que eu fico me perguntando, assim, pode ser, com certeza, um instrumento muito facilitador para quem é tímido, por exemplo. Você se comunicar protegida ali por trás de uma telinha, a pessoa consegue, de repente, desenvolver também uma conversa mais facilmente. Sim, eu indico, às vezes. Alguns pacientes, vamos lá, entra no aplicativo aí. É mais nesse sentido, assim, porque realmente algumas pessoas, elas ficam muito inibidas. Então, acho que tem esse benefício. Acho que a rede social hoje é muito mais fácil de quando a gente era jovem, lá que não tinha as redes sociais, e que você tinha que ter a coragem de chegar em alguém, de conversar com alguém, de dar a cara a tapa, assim, né? Então, acho que a rede social, ela auxilia algumas pessoas, sim, nisso. A gente vê casos, sim, de pessoas que se conheceram em redes sociais e que vivem relacionamentos felizes e reais e estão juntas. Então, acho que para algumas pessoas que são mais inibidas, sem dúvida, pode ser uma possibilidade. Uma outra coisa que eu observo é assim, e que muita gente vem falando, especialmente nas causas feministas, né? Em relação ao que você usa, o que você quer, que roupa não te define. Mas você acha que tem um perfil, por exemplo, que seja mais suscetível, vulnerável para receber esse tipo de cantadas, que beira às vezes a ofensa, ou o outro, né, pode achar que ele pode tratar dessa forma por causa das fotos que são postadas, ou também é preciso entender que isso é só o olhar do outro e a pessoa não... Porque às vezes a pessoa se culpa, né? Então é porque eu estou fazendo isso, é porque eu estou usando essa roupa, é porque eu estou postando isso. Será que só chegam para mim dessa forma? Será que eu estou passando esse tipo de mensagem? Como é que deve ser como é que a gente deve tratar o olhar dessas postagens? Isso me remete ao livro do Jonathan Haidt, que fez muito sucesso, que chama Geração Ansiosa, que ele debate essa questão da internet. E ele aponta duas coisas que eu acho interessante. É o impacto para a menina da rede social e o impacto para os meninos. Então, as meninas, elas vão ser mais impactadas por questões relacionadas à imagem. Então, elas são mais suscetíveis de sofrerem de ansiedade, depressão, por conta dessa tentativa de se enquadrar nessa imagem aceita socialmente. Então, às vezes, tem uma exposição maior do corpo da mulher na tentativa de alcançar esses padrões sociais. Então, ela vai se expor mais. Verdade. O menino, por outro lado, ele é mais afetado pela rede social através da misoginia, por exemplo. Os grupos que se reúnem para falar mal de mulheres e para depreciar as mulheres. Então, acho que isso rola nas redes também, dos meninos, às vezes, serem os que vão agredir mais nas redes e as mulheres vão sofrer mais com essas agressões, né? E vamos então falar agora, já para a gente encerrar, porque se pudesse a gente ficaria aqui horas falando sobre o tema. Love bombing, ghosting, que são os termos agora, as expressões já em inglês, mas que trazem muito para a nossa realidade. Tem sinais que a gente consiga identificar para fugir disso ou, inevitavelmente, em algum momento a gente vai passar por situações parecidas?
É difícil. O tal do ghosting, pelo amor de Deus, minha gente. Por que some do nada, né? Eu lido com os sofrimentos, né? As pessoas vão chorar as angústias. Você deve ouvir de tudo um pouco. De tudo um pouco. Por que as pessoas parecem que, como você falou, a fala, né? As pessoas não conversam, não esclarecem. Eu acho que não conversa. É jogo o tempo inteiro. Eu acho que, às vezes, as pessoas também estão tão desesperadas por ter um relacionamento. Eu acho que isso atrapalha demais. A ansiedade por ter um relacionamento, já que está tão difícil arrumar uma parceria que dê certo, que às vezes a primeira pessoa que chega e é um pouquinho mais atencioso, você já baixa a guarda e acha que vai ser o amor da sua vida. Vamos ver se a gente aproveita depois mais programas também para falar a respeito. A gente precisa encerrar. Muitíssimo obrigada pela sua troca, pela sua participação aqui. E, gente, é isso. Hoje a gente falou sobre limites, responsabilidade e também sobre conexão com os outros e com nós mesmos. Em um mundo onde cada vez estamos mais expostos, talvez o maior desafio seja justamente esse, encontrar um equilíbrio. Nem tudo precisa ser compartilhado e nem toda conexão precisa começar ou acontecer pelas redes sociais. Lembre-se sempre disso. Eu me despeço por aqui, agradecendo mais uma vez a sua participação no programa de hoje e mais uma vez também pela sua participação. Obrigada, viu? Eu sou Flávia Mendonça e esse foi o nosso Ponto de Vista aqui na sua TV Tribuna Band. Um beijo grande e até o próximo programa. Tchau, tchau. Você assistiu Ponto de Vista. Oferecimento Best Sêmio, o plano de saúde prêmio com rede hospitalar de excelência. Global SIS, inovação que conecta dados e acelera resultados.